Antes de passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, eu quero agradecer a presença do Jorge e do Reginaldo aqui na nossa mesa. Jorge, obrigado. Reginaldo, obrigado. E o nosso palestrante hoje é a nossa irmã Osmar, que nos traz um assunto muito atual e até um assunto que pode até parecer um pouco contraditório. E o conhecimento e a palavra desse nosso irmão Osmar vai nos mostrar que esse tema, que é um tema difícil, mas nós vamos compreender toda a extensão e toda a razão dele. Osmar, obrigado mais uma vez. Fique à vontade. Auxilia aí que esse negócio aqui é para chinês. Eu não sei mexer nisso. Boa tarde, irmãos e irmãs. Eu fico feliz em estar aqui nessa tribuna, não como um professor, mas como um irmão de vocês. E o tema que escolhemos foi uma conversa que tive com o nosso irmão Ari sobre a proximidade das festas de carnaval. Mas o nosso irmão Willy nos falou no finalzinho a palavra-chave da nossa conversa. Depende de nós. O depender de nós, a aproximação que tenhamos, seja com a força do bem, do positivo ou das forças maledicentes. Nós, quando dissertarmos aqui um pouco sobre o Carnaval, nós não vamos orientá-los a não ir ao Carnaval, nem censurar quem vai ao Carnaval. Nós vamos tentar juntos entender o que a luz da doutrina nos fala, a luz de Buda, a luz de Manuel Filomeno e alguns dos grandes escritores espíritas que vai nos dando essa promoção desse convívio. Antes de abrir o primeiro slide, eu peço a vocês que pensem em Maria Santíssima, porque hoje é dia de Dom Bosco. E Dom Bosco sempre dizia que quando estivermos num ambiente como esse, que pensemos em Maria Santíssima. No primeiro ponto, fala-se da lei de Deus é imutável. Já é claro para todo espírita cristão que não existe nenhuma forma de mudarmos essa conotação da lei universal. Muitos de nós duvidam da onipresença, justiça, bondade, onisciência do Criador. Nós aqui, quando estudamos a doutrina, nos primórdios da doutrina se fala no Criador. E é importante que a gente entenda que qualquer ação, seja curativa ou negativa, ou seja afirmativa, ou seja maledicente, interferirá no nosso progresso, porque a gente está ou aprimorando ou infringindo a lei imutável, que é a lei divina. O que muda é a nossa compreensão através da evolução espiritual. Eu não posso chegar, se nossa turma que está aqui fossem todos de jovens, doido para chegar ao Bola Preta, doido para chegar à Mangueira, doido para chegar às festas da Bahia, e a gente exigisse deles que tivesse uma neutralidade ou uma inibição da sua vontade em brincar o carnaval. É a nossa formação para os nossos filhos, para os nossos netos, educá-los de que qualquer festa, desde que eu siga a lei divina, que eu respeite o meu próximo, eu posso compartilhar. É muito comum entre nós escutarmos irmãos, por exemplo, que não vão aos cemitérios, ficam com medo dos desencarnados ou acham que os espíritos vão os acompanhar para casa. Tem irmãos que, por exemplo, não dão a mão um ao outro, com receio de captar fluido que não seja a ver dele tão positivo. Mas tudo isso está dentro de nós, do que eu penso, do que eu falo e principalmente a forma como eu ajo. Nenhum de nós que aqui está próximo da angelitude, mas a gente tem que estar próximo das leis imutáveis
E, acima de tudo, entender que tudo que eu plantar, eu vou colher. Tudo aquilo que eu falar vai gerar um sentimento. E esse sentimento nem sempre é de muito agrado para todos nós. Oportunidades reencarnatórias. Aqui nesse grupo de Frei Luiz, aqui nessa sala, nós estamos tendo hoje, mais uma vez, todos, inclusive eu, a oportunidade de sermos racionais em saber até que ponto eu sou de fato um estudante do ensinamento doutrinário espírita, até que ponto eu respeito a individualidade do meu irmão. Nós estamos numa transição planetária onde misturaram sentimentos, e muitos dos sentimentos que são contra as leis divinas, mas nós não podemos interferir, nós podemos aconselhar. Nós podemos fazer como aqui, estamos todos estudando um ponto importante, que quem sabe chegarão vocês em casa e conversarão com os sobrinhos, com os netos, com os filhos, não para mudá-los, mas para que eles façam a reflexão. Reaprender velhos conceitos. Quais são os velhos conceitos? Respeitar o nosso próximo, respeitar o mais antigo quando a gente tem convivência. Quem me conhece sabe que eu sou, coincidentemente ou constantemente, eu falo dos meus irmãos do Frei Luiz quando aqui cheguei há um tempo atrás. Eu preciso respeitar os chamados velhos conceitos, e quando eu consigo isso? Na Santa Escritura, no Pentateuco kardeciano, nas leituras edificantes da nossa irmã Marisa, quando difunde o trabalho do Luiz da Rocha Lima, o trabalho completo do Chico Xavier, do Divaldo Franco e tantos outros. Porque se eu não tiver o reaprender, eu começo a ouvir de irmãos espiritistas cristãos que defendem o aborto, que defendem a promiscuidade, que defendem a leviandade, sob achando de que o Kardec, quando escreveu a codificação, ele foi ou estará ultrapassado. Certa vez perguntaram a Emmanuel quantos anos precisaríamos, isso datava de 1934, quantos anos precisaríamos para aprender o Evangelho segundo o Espiritismo? E ele respondeu, se tem 2000 anos e vocês não aprenderam a Bíblia, vocês vão precisar pelo menos mais 500 anos. Então é interessante que esse convívio, quando se abre o Evangelho, quando vocês fazem o culto no lar, quando assistem às lives, de tentar entender cada palavra, cada significado, que muitas vezes é repetitivo, mas é para o nosso bom ouvido aprender a boa convivência, o que é de fácil, reaprender velhos conceitos. Renovar respostas embasadas em novos aprendizados. A doutrina espiritista, ela não é fechada, ela não é engessada, ao mesmo tempo ela respeita a lei divina, e através das leis divinais é que a gente caminha. Eu não posso ter conceitos diferentes do que o ensinamento nos fala, como respeitar o meu próximo, estar aqui como se fosse a primeira vez, agradar aos irmãos de coração e fazer com que isso se perpetue, para que a gente não pense que somos donos da instituição, que somos donos dos nossos títulos, das nossas contas bancárias. Porque nós não somos donos nem do corpo físico. Essa crisálida ela está emprestada com o único intuito de que o nosso espírito cresça. E para crescer precisa desse corpo. Até no nosso aprendizado, a gente às vezes esquece que o nosso corpo está emprestado. E por estar emprestado, tudo que eu fizer de errado, eu vou ter que prestar conta. Não pensem, os senhores, que a gente vai cometer falhas e que elas não vão ser acertadas. A lei divina nos diz, se eu faço o bem, eu colho o bem. Se eu provoco um dano ao meu corpo físico, eu assumirei. É muito comum, inclusive entre nós, quando a gente, certa vez, para vocês relaxarem um pouco, uma irmã querida, nossa irmã Irmã Vera, não vai lembrar da irmã, eu não posso falar o nome, mas ela talvez lembre da história. Ela estava por aqui sentada e em dado momento ela saiu desesperada para o banheiro dizendo que tinha recebido uma carga negativa e simplesmente ela tinha comido uma feijoada. Então comeu uma feijoada e vem para o culto, não bota na culpa dos espíritos.
E aqui estão alguns pensadores que eu fui tentar, para a gente junto, porque nós espíritas temos um outro defeito. Eu também já passei por isso, de ter uma Bíblia. A minha está ali, eu porto uma Bíblia comigo. A gente não abre a Bíblia, a gente não lê o Antigo Testamento. É bom que a gente tenha sempre o Evangelho no nosso lado, um dicionário e ao mesmo tempo a Bíblia, porque essas palavras se intercedem ou se intercalam ou interagem, ou na minha profissão eu digo que é um grande amálgama, que é a mistura que a gente precisa, para que não aconteça que muitas das informações a essas que eu estou falando aos senhores e às senhoras, muitas podem não ser tão verdadeiras, mas se vocês consultarem, por exemplo, em Salomão, ele diz lá em Eclesiástico, está no Antigo Testamento, não há nada novo debaixo do sol. E não há nada, a gente só tem que cumprir. Desde os primórdios das explosões telúricas, tudo foi acontecendo e foi nos dada a oportunidade de crescermos. Mas, infelizmente, nós somos os Homo sapiens, nome é bonito, mas será que nós estamos na escala verdadeira? Muitos de nós dizem assim, não, eu sou espírita cristão, ainda diz que é espírita cristão do lar de Frei Luís, como se o lar de Frei Luís fosse uma nova derivação de espiritismo. E que lá fora não se comporta como os princípios básicos de ser o Cristo que a gente tanto precisa. Paulo, essa expressão todos aqui já ouviram inúmeras vezes, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Isso é verdade. Muitas coisas que eu quero fazer, a Shirley, minha esposa, está ali sentadinha, nós fomos almoçar e eu não podia comer carne, primeiro que eu não como carne, segundo eu deveria estar preparado para estar aqui. E tinha um bobó de camarão. E eu disse a ela, eu não vou encarar, senão vai acontecer igual a irmã daquela carga negativa que recebeu. Então é importante que a gente também se prepare no que vou fazer a ingesta do meu pensamento. Eu, quando entrar nesse recinto, eu devo deixar os meus problemas lá fora. Eu tenho que conseguir que a força dinâmica da espiritualidade cuide de nós. Se eu não fizer isso, eu me sento aqui e é pior do que eu ter comido carne, do que eu ter fumado, de eu feito qualquer coisa errada, porque a ectoplasmia, que a condensa aqui nessa sala, ela vai se esvaindo, porque vai nos envolvendo, porque em vez de estarmos ligados uns aos outros, os alquimistas têm que tratar individualmente. E às vezes, o que acontece? Sobra muito pouco fluido para o que nós precisamos, que é a cura da nossa alma. Essa expressão, inclusive, aqui no lar de Frei Luís, é chamado crime de lesa espírito. Não adianta eu estar de branco, não adianta estar de olho naquele bobó que eu não comi, se eu não estou aqui de coração pronto para conversar com vocês. O sábado foi criado para o homem, e não o homem foi criado para o sábado. A gente aprendeu, e está na Bíblia, sobre os tantos dias que foi criado o planeta, o mundo, não é assim que acontece? A gente tem que entender que tudo o que acontece, inclusive o movimento espírita, ele tem que interagir dentro de mim, eu tenho que participar dele, mas eu não posso temer o que está escrito nas Escrituras. Toda vez que eu cometer uma falha, e eu sei que eu errei, a conta será muito maior daquele que porventura é ignorante. Não adianta a gente sair daqui, correr para uma sala de tratamento, tirar as inhacas, pulverizar tudo que é energia do bem, se o meu coração não está modificando. Não adianta a gente chegar aqui, pedir pelo filho, pelo marido, pela mulher, por qualquer um de nós, se a gente não está se modificando. Nós todos somos pedras brutas. O espírita, o médium em especial, é o mais endividado. É outra coisa que todos têm que entender, porque às vezes dão uma rotulação ao médium como se fosse um semideus, mas não. A mediunidade nada mais é uma dádiva para ver se esse espírito tão incrédulo e tão defeituoso consiga aproveitar da mediunidade e fazer uma alavanca do seu próprio progresso. E aqui é bom que lembremos, é o centro da força da instituição lá do Frei Luís. As salas de tratamento são consequências. É nesse ambiente que se faz vídeo que os videntes falam. A permuta de irmãos, de espíritos que aqui vêm, a permuta de energia e a facilitação que a gente tem em nossa alma
de sair daqui melhor do que a gente chegou. Os dias santos, quando falo em santo, eu nunca falo em são, e sim falo o nome da pessoa. Os dias santos aqui eu botei porque também tem muito isso. Nós temos a mania de ficar com algumas proteções pensando no pecado mortal ou no pecado capital. Todo dia é dia santo para nós. Hoje é dia santo para nós. Nós estamos dentro de uma instituição maravilhosa que nos acolhe, as entidades estão aí, a aura de um mundo está interligada conosco. Isso é um dia santificado. O dia santificado não é o dia de alguém que por algum motivo passou por essa orbe e nos deixou uma informação. Todos vocês são santos, como vocês todos, como eu, também somos demônios. Depende da nossa atuação, do nosso respeito com o próximo. O Carnevale, eu coloquei o nome, são dois pensadores, dois deuses. O Dionísio, que é o deus da festa, que é um deus grego, e tem o Baco, que eu não coloquei aí, que é o deus romano. Que realmente, o que acontecia lá nos primórdios das civilizações? Quando havia as grandes colheitas, fazia-se uma festa regada à bebida, era um vinho, na verdade, uma uva amassada e fermentava. E essa festa tinha como intuito agradecer aos deuses o que acontecia com a condição de equilíbrio. No slide seguinte, a gente vai vendo que em alguns momentos isso foi se transformando. De uma importância, quem já não ouviu aqui os cânticos gregorianos. O Papa Gregório foi o único Papa que fez uma coisa belíssima. Durante a Quaresma, eu vou falar um pouco da Quaresma ali, o que acontecia? Ele fazia, até então, o povo não se alimentava bem, ficava em jejum, e quem comia pra caramba era a igreja. E ele disse, poxa, nós somos os, abre aspas, candidatos à angelitude, nós que temos a carta maior da ligação com o mestre, por que não vamos inverter isso? E foi dali uma das fatias de a Quaresma, que hoje é embutida em todas as religiões. Eu estou falando de alimento, mas eu estou falando de uma coisa muito mais importante, que é o que entra dentro das nossas mentes, o que a gente escuta, o que a gente fala, porque não adianta eu me reservar no carnaval e pensar que eu estou lá na escola de samba, ou eu ficar julgando um irmão que porventura esteja ou que saia na escola de samba. Isso não nos compete. Aqui, os pensadores que eu trouxe para vocês, o primeiro é o Buda. A virtude está no meio termo. Curtinho, mas muito profundo. Eu posso fazer uma comparação de uma escola de samba, assim como um circo, como uma igreja. Já observaram que na escola de samba, o mesmo passista é o cara que ajuda a cortar o material, ele não traz alegria, ele não tenta dar satisfação. Nós não estamos falando de sexolatria, nós estamos falando de alegria. Se a gente for ver o circo como também traz alegria, como aqui, qual é o nosso objetivo? Muita gente diz, todo espírito só fala em doença, enfermidade. A gente fala de cura, a gente fala de saúde, a gente fala de entrosamento, porque é importante também que a gente convive muito mais desse ambiente do que com os nossos próprios familiares. Dificilmente, perguntando a qualquer um dos senhores, há quanto tempo não falam com um tio, um primo, por algum motivo. Mas aqui nós estamos pelo menos todas as quartas, não é isso? Quando não, estamos quartas e domingo. Quando não, estamos fazendo fofoca um pelo outro no telefone. Mas a gente está sempre no contato um com o outro, que às vezes a gente não tem isso com o chamado consanguíneo. O Manuel Filomeno, que talvez foi um dos maiores, eu digo escritores pela caneta, pela pena de Divaldo Franco, não preciso falar de Divaldo nem de Bezerra de Menezes, nosso grande querido e amigo. Quando ele cita, e ele é muito contundente, mas essa história foi escrita há 60 anos atrás, mais ou menos, não mudou muito, sobre a falência espiritual, o processo de obsessão coletiva. Mas o processo de obsessão coletiva não acontece só no carnaval, não. Acontece nos grupos religiosos que não têm um controle, que não têm um equilíbrio,
onde vão levar informações que não são fiéis ao Evangelho. Por isso que eu falei aos senhores sobre a lei imutável e ler a Bíblia. Porque quando alguém falar alguma coisa que não seja assertiva e correto, não carece da nossa censura, mas carece da nossa reflexão. Vocês devem lembrar, há muitos e muitos anos, uma seita que todos se mataram, lembram disso? Por quê? Ou aqueles que acham, os homens-bombas, que modificaram a lei religiosa deles, achando que se eles morrerem, que eles vão ter um encontro de riqueza e 70 virgens. Será que eles vão ter essa chance? O cidadão cristão responsável pelos seus atos. Isso foi falado pelo Divaldo, porque essa conversa de carnaval não é de hoje. Repito, não adianta, é o caso daquela passagem tão conhecida de todos nós sobre o adúltero ou adúltera do apedrejamento. Lembram disso? No final das contas, o que o mestre fala? Quem não errou, que atire a primeira pedra. Então não carece de um instante, repito, o nosso julgamento. A nossa intenção é essa troca mútua, para cada um sentir, no fundo, a reflexão. Mas sou enfático em dizer, se eu estou aqui dentro, eu tenho que estar envolto com os meus amigos espirituais, com as companhias agradáveis que porventura eu posso trazer. Se eu estiver aqui, que não seja envolto nessa tentativa, pelo menos, eu estou no lugar errado. A Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco, tudo procede do pensamento. A oposição faz o ladrão. Isso foi eu que escrevi, não foi ela não, desculpe. Em vigilância, assambarca obsessão. Nós temos o maior medo de ser obsediado, não é isso? Eu até uso uma palavra que aprendi com o espírito de Dr. Belo, usando em vez de obsessor, de reformador, porque é o obsessor que muitas das vezes, ou quase sempre, nos traz para dentro da igreja. Mas é interessante que ele acaba até nos largando, o reformador obsessor, de tantos erros que a gente comete, porque é importante. O nosso irmão vidente pode concordar com o que eu vou falar. Quando a gente entra aqui, essa ambiência assentada, as negatividades não adentram. Mas quando eu saio, se eu não tiver um pouco melhor, o obsessor, ele vai se afinar comigo novamente. E curioso, eu posso até entrar com o obsessor e voltar com um bloco, logo para o carnaval, porque a minha mente está voltada para a invigilância, para os absurdos. Isso é comum quando às vezes a gente, até por ignorância pessoal, não se compõe de harmonia e pensa que aqui está vacinado, ou que o tempo de doutrina, ou do bom discurso, que traduz em significância no quesito de não ser obsediado. Qualquer um de nós, a qualquer instante, pode ser obsediado. As obsessões são três: simples, fascinação e subjugação. A simples é pequenos detalhes que nos aborrecem. O fascinado é achar que eu sou o melhor orador do Frei Luiz. E o subjugado é quando eu começo a ter ações que fogem da minha alçada, que vai acontecer lá no carnaval, pela fascinação coletiva, ou então o mau uso do pensamento, pela invigilância. A gente sempre ouve isso, que decoramos, ora e vigia, não é isso? Mas será que a gente ora? Qual dos irmãos aí, quando dormiu ontem, agradeceu mais um dia encarnado? Qual dos irmãos hoje acordou e rezou, pedindo permissão de estar mais um dia? Qual de nós orou na hora que comeu, que almoçou? Porque quando a gente deglute, quando a gente deambula, a gente não lembra que a gente tem uma estrutura por trás. E é um agradecimento que a gente tem que fazer. Porque senão, quando começa a gente estar acamado, ou o pé doendo, ou está com algum desconforto, às vezes é um pouco tarde para a gente agradecer. Eu estou correndo um pouquinho, senão acaba o tempo e o chefe ali reclama. E o carnaval é tempo de festa ou tempo de reflexão? Ou época de domar as nossas tendências? É curioso. Eu contei aqui de uma vez, o Jorge, meu tio, está na mesa, eu era menino e a gente foi, já contei essa coisa aqui, mas tem que contar porque é legal, é gozado. Nós fomos para um retiro espiritual, espírita num retiro evangélico, em Barra de Guaratiba. Muito bem, a gente louvava, rezava, só que o bloco passava lá embaixo.
O santinho está ali. Aí passava o bloco, o que que acontecia? Até a turma que se dizia ortodoxamente evangélica, quando acabava de louvar o Criador, os deuses deles, eles saíam no bloco também. Então, ela está rindo, porque eu acho que ela estava lá no dia também. Então, não há censura, mas há uma reflexão. Que a gente tinha lá naquele culto, eu tinha uns 13, 14 anos, de dizer, nós vamos ficar aqui, vamos ficar em oração, vamos ficar... Sabe qual era o nome que se fazia? Era um retiro espiritual. Um retiro que todo dia tinha um bloco saindo. Olhar para si é importante, porque eu não posso ficar julgando o irmão na vestimenta, no penteado, no cabelo, ou se ele está bem vestido ou mal, ou se por acaso eu vê-lo na escola de samba ou no bloco. Isso não me importa. O que me importa é saber que esse irmão ou essa irmã, de fato, ela condiz com os princípios que a gente vem aprendendo. Nós temos direito a erros, nós não temos direito a continuar nos erros. Nós temos direito a ouvir um irmão e conversar com o irmão sobre a nossa conduta. Aqui acontece com frequência. A gente conversa um com o irmão, com o outro, para saber se o nosso procedimento está adequado daquilo que os ensinos nos falam. Não há uma grande importância que tudo que também for falado a vocês, a razão e o coração caminham junto. Somos nós que vamos decidir a nossa caminhada. E aqui existe uma coisa de muita importância, dedicar ao estudo e às suas aplicações. Estudar a doutrina espírita, muita gente diz assim, se eu estudar a doutrina espírita eu vou ser vidente? Se eu estudar a doutrina espírita eu vou ser orador, eu vou receber, eu vou fazer? Estudar a doutrina espírita é a gente tentar qualificar os princípios da lei divina com os princípios da codificação kardeciana para que eu consiga me introduzir mais sabiamente na nossa sociedade. Nós estamos numa transição planetária. O último irmão que esteve aqui domingo falou que a regeneração começa em 2054, não sei se vocês lembram. E ele fez uma conta, eu até brinquei com ele, que eu falei, a matemática é difícil. Mas eu acho, no fundo, que a regeneração é igual quando alguém pensa no decesso, na falência, no nosso fenecimento, na nossa morte. Quando a gente nasce, já começa a contar o nosso regresso. Então, a partir do instante que eu começo a ter acesso aos estudos, eu vejo uns irmãos aqui que acho maravilhoso, porque assim eu faço, quem me observa ali vê, eu anoto o que todo mundo fala, não para censurá-los, mas tentar às vezes uma palavra, uma história, agregue ao meu conhecimento, para que num momento como esse que a gente está conversando, a gente perpetua um sentimento, uma verdade, que é o mais maravilhoso de tudo. A gente entrar aqui e sair feliz, harmonizado, que é como se a gente estivesse num dia de muito calor, tomando um banho de cachoeira. Comportamento de maneira. Aí vem aqui uma sequência. Descuidado. Sentimento. Não adianta, repito, eu ser o dominante da doutrina, se o meu sentimento de contrariedade, o nosso irmão falou sobre a aproximação dos que são próximos de nós ou não. Nós também não podemos dizer que todos os próximos são aqueles que se afinam comigo porque querem me ouvir ou acham que eu estou sempre certo. O verdadeiro sentimento é quando um irmão nos diz, isso aí você não está correto, você pode mudar o rumo da prosa. Quando houve o primeiro livro da doutrina dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, ele foi, as irmãs Bodin, que eram duas meninas, e tinha uma irmã mais velha que, mais ou menos, eu vou usar a palavra, traduzia a interpretação do sentimento, mas tinham vários amigos de Kardec que foram os participantes ativos para que hoje a gente tivesse acesso ao Livro dos Espíritos. E nem sempre o que eles concordavam unanimemente. Não, às vezes havia uns ajustes, como a gente vê na interpretação de livros que são hoje traduzidos do Evangelho e da própria codificação como um todo, dependendo de quem faz a tradução, tem algumas interpretações diferentes. A própria Santa Escritura, quantas e quantas vezes, desde o Concílio de Nicéia, que foi manipulado, mas isso não é assunto para a gente conversar hoje. Então, o sentimento
é talvez para nós não nos descuidarmos. E o sentimento não é só com a minha família, nos que eu quero bem, é com todos que estão ao nosso redor. Outro é o nosso pensamento. Aqui a gente aprende há muito que tudo que eu penso pode ser plasmado, pode se materializar. Então, quando eu tenho alguma situação de agrado ou desagrado, eu devo pensar muito em pensar aquilo constantemente, que eu, em vez de estar ajudando, eu estou me adoecendo. O maior adoecimento que a gente possa ter, por incrível que pareça, são as nossas frustrações. Quando eu chego a uma instituição religiosa e não acontece o que eu gostaria, aí a gente ouve, aquele médium também não é mais competente, a reza não é forte, não é isso? Ou eu vou mudar de religião. E aí vem a pergunta, eu estou na casa espírita pela reza forte ou pelo divino que habita em nós, aqui sob a proteção do nosso querido Frei Luiz e o assambarcar de tanta energia boa? Se eu aqui, qualquer coisa que houver de desaconselho ou disser que eu vou embora ou que eu vou conflitar, é esse o objetivo? Imagina José de Arimateia e Nicodemos, que protegeu o corpo de Jesus. No astral a gente pode duvidar, porque eles negaram até certo ponto Jesus, mas foram eles que salvaguardaram o aparelho físico dele, que nos deu condição de dizer que houve a ressuscitação, porque não haveria corpo. Então, às vezes, a gente comete um erro, ou vê um erro no irmão, mas a seguir aquilo pode ser coordenado de tal maneira que era provavelmente o melhor para aquele momento. E o outro descuido, com o processo que a gente tanto tempo que é a obsessão. A obsessão, repito, ela está do nosso lado. O obsessor, ele caminha junto com o nosso anjo da guarda. O que acontece com o anjo da guarda é que ele não interfere na nossa vontade, nos nossos desejos. O obsessor, sim. Se eu estiver aqui com outra ideia que não seja de positividade, eu já começo a ver nos irmãos coisas que não são tão agradáveis. O nosso irmão vidente, muitas vezes ele não transfere para vocês o que está vendo, porque ele consegue transpor, através da aura dos irmãos, energias que são até indescritíveis, tendo em vista a negatividade que assambarca cada um de nós. Estou usando o termo assambarcar toda hora, vocês verem como é assim a obsessão. Vai agregando, vai nos contaminando e vai nos adoecendo. Nenhum espírito harmonizado deve presidir a apologia à fascinação generalizada. Isso é bom que fique claro, que não está aqui dizendo que o carnaval é uma fascinação generalizada. A gente pode dizer que tudo aquilo que foge aos princípios da lei divina, da lei de Deus, é nocivo à nossa caminhada. É nocivo quando a gente vê um cachorrinho na rua sendo espancado, é nocivo a briga cotidiana das pessoas por qualquer motivo, vai a um jogo de futebol e acabam matando o outro, é nocivo todos os dias nas televisões, e a gente às vezes se encharca daquela nocividade de que é os pensamentos das atuações, e a gente às vezes quer fazer um julgamento que não nos... Às vezes a gente diz assim, como tem um ditado, bandido bom é bandido morto, não é isso? Será que está certo? Ou será que todos nós temos o direito de ser reequilibrado, harmonizado? Como os obsessores, como os médicos do espaço que tanto nos tratam aí, já foram em outras épocas, nas guerras franco-prussianas, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, médicos que atuaram não tão dentro dos princípios médicos e que hoje, nas salas de tratamento, curam e salvaguardam numa mútua troca daquilo que a gente vem procurar. Ali tem concentração mental e radiação. Mais ou menos tudo que falamos aqui. A verdade, a concentração mental, ela se prende ao que eu estou irradiando nesse momento. O que eu estou, por exemplo, todo mundo sabe que uma reunião como essa, ela não é instantânea, ela começa às vezes 2, 3 dias antes. Então, o que acontece? Por que se fala
que a gente deve fazer uma dieta? Por que se fala de ler livros edificantes? Por que se fala de tantas notações para que a gente chegue aqui com mais condição purificada? Como a gente trabalha com a ectoplasmia, e a ectoplasmia, não somos espíritas nós os donos, mas tem uma composição do ectoplasma, ela é grande, eu só vou dizer dois. Um é o nitrogênio, que está dentro da nossa massa encefálica. Se eu estiver intoxicado, eu não vou ter poder de absorção, vai facilitar esse reformador a me provocar dano maior. Outro componente que tem na forma do ectoplasma é 5 moléculas de enxofre que se agrupam no nosso estômago, e por isso que se diz, não comam carne, não se intoxiquem de alimentos, porque nesse instante que todos estão aí, inclusive nós aqui, nós estamos permutando esse fluido, estamos sendo tratados, estamos tratando e estamos drenando luz lá para fora. Agora, aquele que porventura tiver com algum tipo de intoxicação dessa forma, que comeu carne ou a mente não está equilibrada, no sentido de entender isso, o que faz os alquimistas? Agrupam aquela pessoa como se ela tivesse sem estar participando. É bom que lembremos que às vezes a gente vê um irmão dormindo, não é sonolência não, isso faz parte também da troca fluida. Há uma mediunidade chamada sonambúlica, em que muitos de nós somos sonambúlicos sem saber, e quando a gente chega aqui nos dá um sono profundo. E nessa sonolência também é de ímpar interesse que troca-se esse fluido tão fabuloso. Quando eu irradio fúria, eu vou me aproximar da treva. Quando eu irradio alegria, eu vou para a luz. Existe um livro, um aforismo de Hipócrates, eu não sei como ele chegou a isso, mas tenho que comentar com vocês, que é o pai da medicina, e ele dizia sobre os nossos humores, o mau humor, o bom humor de hoje, e associava a cor da nossa secreção da vesícula. Então, quando a secreção era enegrecida, significava que eu estava furioso, que eu estava colerizado. Assim como se ela fosse amarelada, que é a cor normal, eu estava próximo do meu equilíbrio. Pode qualquer um de nós estar sempre pulando de um lado para o outro? Sim, como um celular que não sabe onde vai pegar, captar para conseguir falar. Só que o celular é uma máquina e nós somos humanos. E nós precisamos estar sintonizados para entender que toda vez que nós ultrapassarmos os nossos limites no negativo, a gente volta e refaz. É bom refazer. Não adianta achar que fez um erro gravíssimo e depois comprou uma cesta básica, ficou de joelho no altar ou pediu às entidades para resolver, porque aquilo foi para a nossa conta. O nosso perispírito, de todos que estão aqui, tem as marcas das beneficências e das maledicências que a gente provoca. E pior, as maledicências e as beneficências não são só dessa vida, são de vidas passadas. Eu posso enxugar uma cicatriz, um agouro qualquer que eu provoquei, uma atitude aqui. Eu posso simplesmente agravar a minha encarnação num erro de insistência, não me corrigir. Vamos falar da quaresma um pouco. Prometo que está acabando, vocês já devem estar, poxa. A quaresma, pouca gente pensa, mas tem a ver com Jesus, que eu chamo de Rabi. Ele ficou no deserto, influenciado pelos espíritos impuros, 40 dias. E ele cometeu algum erro falho contra a nossa vontade, os nossos desejos, ou ele é a nossa referência? Então, não adianta dizer, eu bebi lá aquele uísque e fiquei embriagado porque eu estava acompanhado do meu amigo. Prometeram ao Rabi tudo o que ele quisesse, para ele não estar no lado do bem. Então nós vamos ser acicatados a todo instante, mas compete-nos a entender de que se eu cometer uma falha, eu tenho que assumir a falha. O que acontece às vezes é que eu erro, e o erro não vem só para mim, vem para a minha árvore genealógica, vem para a minha família, vem para o meu grupo de religioso, e essa conta fica mais cara para que a gente se ajuste e a gente consiga se equilibrar.
E aí vem a sequência de que muitos fazem durante o carnaval: jejum, vigília, peregrinação, visando esse progresso moral. Tudo bem, quem quiser ficar recluso, quem quiser viajar, está tudo certo. Quem quiser fazer jejum, lembra o Papa que eu falei, que fazia o contrário. Ele é que jejuava em necessidade de que os outros se alimentassem bem. O jejum que a gente tem que promover não é de comida, não. Na minha opinião, é do meu pensamento, das minhas ações, do que eu de fato posso produzir positivamente. Tem os retiros, os encontros, as jornadas. Aqui em Jacarepaguá, alguns vão lembrar do Comejaca. Alguém lembra desse nome? O Comejaca era um projeto do carnaval que eu lembrei-me que eu era garota, adolescente. E que era o Comejaca? Era um encontro de jovens. E por que estou falando em Comejaca? Por causa do nosso querido Dom Bosco, que citei no início. Para botar os jovens dentro de uma rotina, eles eram convidados a fazer um retiro. O próprio Frei Luiz, acho que participou certa vez do Comejaca. Eram grupos que se reuniam de todos os segmentos da doutrina espírita, num só lugar, e estudavam, brincavam, cantavam, enfim, para que conseguissem passar esse processo dos 4 dias. E vai agora para o plano espiritual. Nós aprendemos que fatalidade é tudo aquilo que nosso aparelho, nossa vida está programada. Fatalidade para nós espíritas é o desencarne, às vezes precoce. Mas eu posso provocar essa fatalidade por esse erro de ir para o carnaval, me embriagar, ir para o carnaval, estar numa situação inadequada e com isso não só provocar o ferimento para mim, mas aos que estão envolvidos comigo. Embriaguez a semelhança com o vírus. No plano, como a gente falou dos obsessores, há uma conta mais ou menos assim. Nós somos 8 bilhões encarnados. Tem 40 bilhões de espíritos querendo voltar, dos quais talvez 20 bilhões nem sabem que morreram. E dos 20 bilhões, 10 bilhões estão envolvidos em algum tipo de vício. Então, o que acontece? Se eu vou para um programa de bebida, de coisas que não são prudentes, eu vou fazer atração dessas energias. É lembrar também que não é só usar a bebida, ou usar o tóxico, ou usar... É também estar naquela ambiência nociva. Porque às vezes você está... Aí você pode perguntar, mas você falou há pouco do cemitério. O cemitério não é um lugar nocivo, é um lugar para ser respeitado. Mas tem ambientes que nós devemos ter cautela. O Paulo não diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Sexolatria, vícios e roubos. É muito comum. Quando eu botei a sexolatria para associar os abortos. Não sei se vocês sabem que durante o carnaval, passa 15 dias, que é o período da anidação, é o maior índice de abortos que existe no planeta, principalmente no Brasil, principalmente no Sudeste, e que muitos desses ou dessas moças, eu digo desses e dessas porque a moça não vai fazer sozinha, não é isso? E eles pensam que fazendo o rompimento, que vai zerar pronto para o ano que vem. E será que não nos falta a educação que estamos aqui conversando, de falar das precauções, do bom senso e do respeito, não só com o nosso aparelho que está emprestado, mas aquele que está sendo gerado. Os vícios, muita gente consegue entrar na cocaína e nos entorpecentes mais pesados no carnaval, pela tal procura da alegria. Ou então vai culpar que não é feliz. E aí eu pergunto, será que a felicidade vai ser através de embriaguez, uso de entorpecentes? Tá? E os roubos? O roubo não é só de celular que está na moda, não. É o roubo do sentimento, o roubo aquilo que a gente aprendeu, em vez da gente permutar o fluido tão procurado que a gente tanto está alcançando. Porque, na verdade, o carnaval é como aqui, a tentativa de estarmos felizes. O carnevale deveria ser a festa da carne, a carne como alimento, e as danças e os folclores e tudo mais, para nos alegrar. Isso não nos impede da gente assistir um show. Aqui nesse canto maravilhoso, já tivemos shows aqui, não é isso?
Já tivemos mais de um show. E faltou com os princípios cristãos? Não. Já tivemos aqui algumas vezes, aqui nesse espaço, daqui a pouco vem aquela nossa irmãzinha, Karina, que canta, que através da música, a musicoterapia, ele é mais curativa muitas vezes do que um passe magnético. A musicoterapia, muitas vezes, ela é muito mais eficaz do que um remédio de efeito maior. Mas existe tudo isso nesse final aqui. Os benfeitores colocam-se em condição de socorro, absorvendo a tempos nessas festividades. Mas os benfeitores só vão atuar em nós se nós de fato estivermos em vibração. Se a gente ficar envolto numa névoa enegrecida, eles não se aproximam. Por que eles não se aproximam? Porque não é a nossa vontade. E os benfeitores, como o nosso anjo da guarda, ele está pronto para nos ajudar, mas depende que eu queira que ele nos ajude. Toda e qualquer ação tem impacto no adiamento moral. Verdade. Aqui agora nós ganhamos hoje algumas pitadas da nossa reforma. Nós conhecemos hoje um pouquinho do que falamos, todos nós estamos aprendendo. Eu, quando preparei esse modesto trabalho, aprendi um pouco mais. Algumas coisas eu já sabia, sim, mas foi dando um polimento. E esse sinal ali, vocês estão vendo a imagem, isso é uma imagem do tempo renascentista. Tem o objetivo de, vamos silenciar, não vamos sair propagando coisas que às vezes a imagem está muito mais do que um sentimento. E por fim, a doutrina não condena, tampouco estimula tal comemoração. E o teu livre-arbítrio pode te dar isso. Ou a tua mão fica encarcerada, ou em posição de agradecimento. Eu ia fazer uma música e, na verdade, a minha vontade era fazer uma compilação de uma música de um irmão que já frequentou muito o Frei Luiz, que é o Paulinho da Viola. E aí ia pegar uma música que é bonita, que ele conta a história, porque ele fez a música, foi um rio que passou em minha vida. Mas eu não consegui juntar o que eu queria, que era trazer um sentimento. Mas eu trouxe uma letra modificada, uma marchinha, do tempo da nossa avó, e a gente vai junto, não cantar, mas ler. Entendam que ali é uma conversa de um obsessor num dia de carnaval. Está claro isso? Para não ter outro tipo de interpretação. Por isso que eu chamei de paródia, daqui não saio. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou obsediar? O Senhor ensina a orar e vigiar. Inda ao lar que nunca para de guerrear. Onde é que eu vou parar? Sei que o Senhor tem razão para alertar. A casa cheia de bebericá, tudo pronto para eu ficar. No mundo ninguém pede para se controlar, mas já dizem por aí que a reza forte vai continuar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, a não ser que desmaio no som angelical de uma lira. Daqui já saio, daqui a prece me tira. Vou para o outro ensaio, lá fantasiados de mentira. Muito obrigado.